volta com o programa Melhor de Tudo aqui pela Udia TV, canal 23.1, emissora afiliada à Rede TV no Piauí. Você já aproveitou para conferir todas as novidades do nosso programa através das redes sociais do Melhor de Tudo? Tá aqui o endereço, olha, @programa Melhor de Tudo. Tudo o que acontece aqui, você confere lá. Mas agora no nosso programa eu te convido para conhecer os benefícios de uma arte milenar que surgiu há mais de 2000 anos na Índia. Eu estou falando do yoga, que é uma prática responsável pela melhoria do corpo, da mente e equilíbrio. Veja. Você conhece os benefícios do yoga, uma prática milenar que surgiu na Índia há mais de 5000 anos? A gente pode dizer, atualmente as pessoas, uns utilizam como uma forma de praticar atividades físicas, outros utilizam, na verdade, como uma filosofia de vida, né? Mas, de um jeito ou de outro, uma coisa é certa, é que as duas formas, elas trazem com essa prática benefícios, principalmente para acalmar a nossa mente e fortalecer o nosso corpo físico, espiritual e emocional. Aqui no programa Melhor de Tudo, a gente tem o prazer de receber do nosso programa Juliana Fiuza, que, na verdade, é instrutora, é apaixonada, já morou na Índia, inclusive tem clientes na Arábia Saudita, é uma grande apaixonada, e também a gente vai aproveitar daqui a pouco para conversar com a Jaiana, que esteve com a gente recentemente aqui no Melhor de Tudo e que é uma praticante. Mas vamos começar falando com a Juliana. Quando a gente fala de yoga, é uma prática, é um estilo de vida, é uma filosofia de vida, qual que seria a melhor definição para o yoga? Eu acredito que a melhor definição para o yoga seria um método. É um método de autoconhecimento. É um método que inclui práticas de posturas físicas, de alongamentos, práticas de respiração, práticas de análise comportamental sobre a minha vida. Existem valores e princípios éticos e que nada dentro do yoga é algo, como é que eu poderia dizer, nós não temos regras e dogmas. Nós temos pontos para reflexão. Trazemos temas e, de acordo com esses temas, a gente começa a refletir sobre determinados assuntos, a gente começa a pensar, a refletir, contemplar, e através dessa contemplação a gente vai encontrando o nosso próprio caminho. Existem, no caso, modalidades de yoga? Assim? Na realidade, yoga é uma coisa só, é um corpo de conhecimento só, mas como existem vários professores, como existem várias pessoas, vários estilos de vida, o yoga ele vai se moldando ao estilo de vida das pessoas, vai se moldando ao estilo de vida, porque assim, como é uma prática milenar, ela sobreviveu ao tempo pela capacidade de ser flexível, pela capacidade de se adaptar à cultura. Hoje em dia, por exemplo, com o meu professor, por exemplo, de yoga, existem pessoas de diversas religiões que estudam yoga, de diversas culturas, de diversos lugares do mundo. Então, você não precisa se converter a uma religião, você só precisa ter um desejo sincero de se autoconhecer. E olha, gente, inclusive a Juliana já teve essa experiência, já viveu na Índia. Inclusive, a gente está trazendo algumas fotos para você que está em casa, acompanhar um pouco dessa experiência que você teve de poder vivenciar na região onde, de fato, surgiu a prática do yoga. Então, acredito que lá as pessoas, de fato, adotam como um hábito que faz parte do dia a dia, que faz parte da vida. Existe, e benefícios, eu acredito que sejam muitos, né? Sim, existem inúmeros benefícios. A Índia é um país que foi construído em cima dessa cultura, porque na realidade o yoga vem de uma civilização chamada de civilização védica, que ela é anterior à Índia. Então, quando a Índia surgiu como país, essa cultura já existia por lá. Então, eles preservam, até hoje em dia eles preservam muitos valores que vêm do yoga. Por exemplo, os valores É muito interessante, vou até contar uma história para você. Por exemplo, você vai numa loja na Índia, aí você fala assim: quero comprar esse produto. E aí a pessoa, mas eu não estou com dinheiro hoje. Não estou com dinheiro hoje. A pessoa fala assim, então leva, amanhã você traz o dinheiro. Isso não funcionaria no Brasil, né? Porque a gente não tem essa cultura, mas lá, como eles têm uma cultura eles acreditam exatamente na verdade, na sinceridade, eles são pessoas que eles têm esses valores, eles acham que todas as pessoas também têm e que é tudo bem eu dar o seu produto que amanhã você vai me entregar sem problema nenhum. Claro que a globalização chega também nos lugares e a globalização é como se criasse uma comunidade mundial que é muito parecida. Então você encontra esses valores mais intrínsecos ao yoga, a essa cultura, nas regiões que ainda são mais tradicionais. Legal. Inclusive, a gente está mostrando aí uma demonstração de como é que funciona. A gente observa que o yoga, na verdade, a prática em si, ela movimenta bem toda a parte do corpo, né? São movimentos. Como é que se dá a prática do yoga em si?
A prática do yoga, nós vamos movimentar o nosso corpo, mas o principal objetivo é um trabalho glandular. É um trabalho interno, onde eu vou estimular as glândulas. A gente sabe que as glândulas, elas produzem os hormônios que são responsáveis pelo funcionamento de todo o meu corpo. Então, a partir do momento que eu estou fazendo determinadas contrações, determinados alongamentos e que eu estou ativando essas glândulas, o meu corpo começa a funcionar de uma maneira diferente. Isso, inclusive, é muito bom porque nos ajuda a mudar hábitos de vida que a gente tem. E é interessante isso, porque você pensa assim, mas é só uma prática de alongamento, mas esse alongamento que é combinado com essas contrações, que é combinado com a respiração, né? Exatamente. E tem outra coisa também que é muito interessante, que é as posturas de yoga, elas são inspiradas nos movimentos dos animais. Entende? Então tem várias posturas, que é o cachorro olhando para cima, o cachorro olhando para baixo, a postura da cobra, a postura do corvo, a postura da águia, a postura do leão. Ótimas posturas para desestressar, para criar relaxamento no corpo. Ansiedade, para quem tem, né, pra gente que vive nesse mundo tão agitado, esse mundo tão fervoroso, acredito que é uma prática que de fato vem para trazer um efeito completamente benéfico e oposto ao que a gente tem hoje no dia a dia, né? Na verdade, é uma prática que chama você para dentro, porque a verdade é que o mundo está sempre puxando você para fora. Você está sempre preocupado com o que as pessoas estão pensando, em resolver as demandas do mundo, em suprir as expectativas do mundo. O yoga te chama para essa interiorização, para você começar sempre a sua vida de dentro para fora e não de fora para dentro. É isso que a gente está mostrando. É uma prática que tem toda uma história, é uma prática milenar, mas que traz uma série de benefícios para a nossa vida, para a nossa saúde, para quem busca esse equilíbrio, né, de corpo, da mente, para fortalecer principalmente a nossa mente. E a Jayana, por exemplo, é uma adepta, uma grande apaixonada pelo yoga. Como é que o yoga e a Jayana se encontraram? Meu bem, assim, como eu dou aula de dança do ventre, tem um estilo chamado tribal. E é necessário que você desenvolva algumas posturas para que você tenha aquela consciência do corpo para que você tenha aquele desenvolvimento em determinado movimento. Mas antes disso mesmo, tem algumas posturas, logicamente eu não sou como a Ju, mas tem algumas posturas que a gente aprende nas formações, que são adequadas para aquele desenvolvimento, principalmente essa parte feminina, pélvica e do diafragma, da respiração. Mas antes de tudo, o yoga, ele tem uma função, como diz a Ju, ele é milenar. Nada que sobrevive milênios é por acaso. A gente vê que tem coisas que surgem em 10 anos, dá aquele boom, né? 10 anos acabou. E o yoga não, ele se estende há muito tempo e, como ela fala, é realmente toda uma questão de você entrar em conexão com você mesmo. A questão da respiração do yoga, por exemplo, como ela fala, não tem nada a ver com religião. Todos os tipos de meditação, a exicasta, a cristã, a budista, a shintoísta, todas têm a ver com respiração. O Jean Yves, que é um grande teólogo, ele fala que, quando você lê lá na Bíblia, ele diz assim, que Deus soprou o fôlego nas narinas do homem e ele passou a ter vida. Então, quando você se torna consciente da sua respiração, você não está longe de Deus. É aquele movimento de você vir se inflar, sentir, saber, o momento presente, de você estar consciente, que é difícil, gente. É difícil. Quando você é ansioso, no mundo frenético, como você disse, né? Você não é fácil você ficar parado olhando para a sua respiração, não. Você fica desesperado a princípio. Então, a primeira coisa está aí. Por quê? Porque você não está acostumado a olhar para dentro. E o yoga, ele te obriga a olhar para dentro. E se você não olha para dentro, você, como você disse, você tem que lidar com o mundo de dentro para fora, aquela fonte, a fonte divina que está em você. É através da respiração, é através de você sentir o seu corpo que você se conecta, cala o mundo de fora e consegue se conectar com quem você realmente, com o seu corpo espiritual, com a centelha do Criador que está dentro de você. Bacana. Vamos dar uma olhada aí como é que funciona essa prática, né? Para quem está em casa, que está curioso, está observando essas imagens fantásticas de todo esse movimento. Na verdade, essa prática aqui proporciona tanto bem-estar e eu acredito que acaba envolvendo, apaixonando e se torna um hábito diário. Por exemplo, a Juliana diariamente tem essa prática, para quem segue nas redes sociais observa que isso já faz parte do teu despertar, né? Isso faz parte do meu despertar. Eu costumo dizer que existem dois tipos de pessoa no mundo. Tem aquela pessoa que acorda
e acorda reclamando porque tem que acordar, acorda se maldizendo, tem dificuldade de acordar e tomar um banho, tem dificuldade, aí precisa ele tomar um café, aí já abre o celular e começa o dia assim. Isso é um sinal de que a saúde da pessoa não está muito boa, na verdade, não é? Porque isso é um tipo de atitude com relação à vida. Ao contrário, tem pessoas que acordam e saúdam o sol, saúdam o novo dia. Detalhes que às vezes passam despercebidos na prática. Isso, a prática de yoga, o fundamento da prática de yoga, de posturas físicas, é um conjunto de movimentos chamado de saudação ao sol. Você acorda e vai saudar o sol, você vai saudar o novo dia, através dos movimentos do seu corpo, através da sua respiração, você vai movimentar a sua coluna, você vai despertar o seu corpo inteiro, você vai se preparar para viver o seu dia. Porque todos nós temos desafios para enfrentar, todos nós temos uma série de tarefas para fazer. Então a gente tem duas opções, ou a gente vai fazer isso se maldizendo, ou a gente vai fazer isso com baixa energia, ou a gente vai simplesmente aprender a cultivar esse dia a dia da maneira melhor possível, acordando, saudando o dia que começou, alegre. Eu acredito que uma pessoa que vive assim, que tem esse tipo de atitude perante a vida, ela tem uma vida muito mais fácil, porque mesmo que ela tenha uma enfermidade, vamos dizer, ela encara a enfermidade com uma outra postura, porque não adianta nada, por exemplo, se você está doente e você não tem o tipo de postura de que está alegre vivendo, de que está conectado com a vida, porque isso é uma forma de oração, isso é uma forma de orar a Deus, de rezar, de estar conectado com Deus e com a vida. Se você não tem esse tipo de atitude, você pode arranjar o melhor médico, o melhor nutricionista, o melhor endocrinologista, os melhores profissionais, Você não tá bem consigo mesmo. que você não vai conseguir evoluir em nenhum tipo de tratamento. Porque você não tem a atitude correta, você não tem a alegria correta, você não tem a vontade. Então, é por isso que eu acordo todos os dias e faço a minha prática de yoga, porque eu sei os benefícios, eu consigo perceber claramente, assim. Então, às vezes você até acorda e tem aquela preguiça, poxa vida, mas quando você sobe no seu tapete, você vence aquela preguiça inicial, você toma o seu banho, imaginando que aquela água está lavando e despertando você, aquela consciência do banho, aquela água que lava realmente seu corpo, que é aquela conexão com os rios, com as águas que são sagradas. Você vai fazer a sua prática de yoga, você sobe ali em cima do seu tapete. Nossa, é um presente divino mesmo. Eu não tenho dúvidas, até porque é uma prática que ela traz tanto bem-estar e é tão bom quando a gente consegue se despertar e você consegue enfrentar o dia a dia, né? Isso, e a Ju, ela tocou numa coisa muito importante, que é o que ela fala, o que você também falou. Quem segue as redes sociais dela, depois vocês sigam, Juliana Fiuza. A gente tá colocando aqui no vídeo. Vocês vão ver que realmente ela tem uma total disciplina e comprometimento desde a hora que ela acorda. É a rotina dela mesma, ela acorda, ela vai, ela dá aula. E acima de tudo, porque ela teve não foi antes dela realmente ir para a Índia, antes dela ter essa busca, que ela está há muito tempo, realmente ela peregrinou, ela realmente enfrentou coisas que a maioria de nós não enfrenta. Eu também peregrinei no deserto, mas eu estava acompanhada da minha mãe, ela foi sozinha, se perdeu nos Himalaias, ela passou por todo um processo que realmente só os grandes místicos se dispõem. Pouquíssimas pessoas têm esse desapego, um país de terceiro mundo, porque ela realmente queria vivenciar o início daquilo, a formação dela. Então, se você observar bem, é como ela fala, o despertar dela é assim, é toda essa questão, o investimento dela é viver, ela é alfabetizada em sânscrito também, ela vive estudando os Vedas, e toda a formação dela está voltada realmente para essa ideia da disciplina, das orações, de tudo certinho, que é o fundamental. Você não pode também entrar na aula de yoga e achar que vai fazer 2 vezes na semana e achar que sua vida vai mudar. Tem que ter toda uma Todo rotina. comprometimento. É isso que é importante, é o comprometimento, é essa dedicação, essa força de vontade para você querer buscar essa transformação e melhorar a sua mente, melhorar até buscar eu não digo autocura também, mas você buscar essa mudança por vontade própria. Eu queria agradecê-las por aceitarem um convite para participar do programa Melhor de Tudo, para trazer informações de um assunto tão importante e aproveitar para convidar você também, que está nos assistindo nesse momento, para conhecer um pouco mais sobre essa prática milenar, para você estudar mais sobre os benefícios dessa prática e você buscar essa mudança de hábitos também para a sua vida. Muito obrigado, então, meninas, por estarem aqui com a gente e especialmente para vocês aqui no programa Melhor de Tudo. Recadinho especial do Hospital Itacor para você.
Para cuidar de você, o Itacor amplia os serviços e melhora o atendimento. Para cuidar de você, o Itacor faz investimentos e renova a tecnologia. Para cuidar de você, o Itacor forma profissionais e está sempre pronto. Porque para cuidar de você, o Itacor não dorme. Consultas, exames, laboratório, internações, pronto atendimento, UTI móvel e profissionalismo. Hospital Itacor. Para cuidar de você. Responsável técnico Dr. Itamar Costa, CRM 973. Atenção, papais e mamães. Um alerta especial para as crianças. Uma recente pesquisa mostrou que o uso de forma exagerada de aparelhos celulares por crianças podem trazer uma série de prejuízos. E para isso, hoje aqui no programa Melhor de Tudo, a gente vai conversar com a doutora Laíse Policarpo, que é psicóloga, é neuropsicóloga também, para falar um pouco mais sobre esse assunto que tem se tornado cada vez mais comum, não é, doutora? Crianças que lançam mão de aparelhos celulares e os pais que permitem, até como uma forma de ocupar a mente dessas crianças. Mas que consequências isso vai trazer, a curto ou a longo prazo? Primeiro, o que é mais importante a gente alertar pela utilização de aparelhos celulares? Haja visto que hoje a tecnologia está dominando o mundo, né? Isso, realmente é importante a gente atentar não só para o celular, como os tablets eletrônicos de um modo geral, inclusive os jogos que são muito online, né? Sim. Então eles acabam realmente tendo contato com várias pessoas. E aí é importante que os pais, os cuidadores fiquem atentos para esse tempo prolongado, para que se isso não está prejudicando a socialização, né? Se a criança deixa de estar em contato com a família, com os amigos, para poder realmente estar o tempo todo no celular ou no tablet. É uma coisa importante a gente considerar. E é interessante a gente mostrar que nessa pesquisa que observei recentemente, mostra justamente a opinião de especialistas com relação a essa situação que tem se tornado cada vez mais comum. Eu tenho certeza que você, pai e mãe, que está nos acompanhando nesse momento, pode estar se identificando com essa situação de um filho que opta por ficar com o celular, às vezes passa muito tempo, às vezes perde noites de sono, que é um outro agravante. Ou seja, então, é uma série de consequências a partir de uma determinada ação utilizando o aparelho de celular. A gente sabe que a rotina dos pais geralmente é muito ocupada, muito atribulada. E aí acaba que o celular vira uma compensação, né? Então a criança está ali concentrada, está ali fazendo alguma coisa interessante, algumas vezes até algum jogo educativo mesmo. Mas realmente a gente precisa perceber que essa exposição prolongada pode trazer prejuízos à visão, por conta da luminosidade, a dificuldade realmente do sono e algumas vezes até a questão realmente da ansiedade, né? Então quando escuta o vibra do celular ou quando não está próximo daquela tecnologia, ele já fica o tempo todo pensando e esperando, ansiando, né, que aquele momento chegue. Ou seja, então existem uma criança, um pai que permite com que o filho utilize de forma demasiada um aparelho celular, ele pode estar imaginando que vai fazer um bem, mas vai acabar fazendo mal para o filho. Isso, é importante ter o equilíbrio, claro, né? A gente não pode dizer que a tecnologia realmente só tem coisas ruins. Claro. A gente sabe que tem muito aplicativo legal, que tem muito jogo bom, que tem muito canal no YouTube interessante. Mas realmente é importante perceber até que ponto, né, essa criança está sendo beneficiada com isso. Então, quanto tempo ele fica, que tipo de conteúdos ele acessa, se ele não está deixando o mundo real em função do mundo virtual também. De que forma que os pais poderiam passar a ter esse controle sobre a utilização de um aparelho celular por parte da criança? Existe um determinado tempo, o pai deve observar se o filho estuda pela manhã, ele tem que fazer as atividades da escola à tarde, após o jantar libera um horário para a criança usar, mas faz um controle. Qual que seria o melhor para que um pai possa fazer? Isso, realmente é importante observar a rotina, né? Então, onde é que esse eletrônico vai entrar? Sim. Ele pode servir, inclusive, como aliado. A gente vai fazer uma pesquisa em relação a algum conteúdo da escola. Uma positiva, né? Isso. A gente vai ver realmente algo que possa contribuir e que, de certa forma, a gente vai usar a tecnologia. E aí, no final de semana, que é um tempinho mais de lazer, liberar um tempo maior, né? Cerca de 1 hora, 2 horas no máximo, para a gente poder realmente também mesclar com outras atividades. Doutora, e que problemas a longo prazo isso pode trazer para uma criança que passa um dia no aparelho de celular, por exemplo? Principalmente os problemas sociais, né? Então, o nosso mundo virtual, ele muitas vezes, por estar atrás da tela, facilita de você interagir com as pessoas porque você não tem um contato tão próximo. Mas quando você se depara com situações do cotidiano, algumas vezes você não sabe iniciar uma conversa, receber um elogio. Então, essas habilidades sociais vão se perdendo muito quando realmente o uso é exagerado. Ou seja, uma criança que faz o uso de forma exagerada de um aparelho
telefônico ou um tablet, enfim, ele pode ser um possível adolescente que venha a sofrer de antissocialização, pode procurar evitar o meio social justamente pelo fato de ele ter buscado se ocupar maior parte do tempo da sua vida com o eletrônico. Existe uma possibilidade muito grande realmente dele ter dificuldades no meio social, visto que realmente o contato dele é sempre virtual, com pessoas que ele não conhece, com situações das quais ele pode voltar uma fase ou deixar na pausa e daqui a pouco ele tenta de novo. E na vida real nem sempre a gente vai poder fazer isso. Algumas vezes você vai ter que esperar, algumas vezes você vai ter que enfrentar uma fase difícil, não vai poder simplesmente passar ou resetar o jogo. Verdade, doutora. E com relação à vulnerabilidade de um adolescente, de uma criança, a utilizar um eletrônico, que a gente sabe que hoje o mundo virtual, a tecnologia abriu portas para o mundo, né? Então essas pessoas, essas crianças, elas podem ter contato com uma série de fatores, sejam positivos ou não, né? Isso, realmente. Então, assim, a gente precisa realmente ficar em alerta, né? É interessante que os pais, os cuidadores entendam do que eles estão fazendo, acompanhem o que eles estão fazendo, para que realmente eles possam estar ali engajados naquele meio. Então, de ver se existem chats, se existem fotos de exposição, para que realmente não exista nenhuma situação de risco. Ou seja, é sempre importante esse alerta por parte dos pais que estão acompanhando aí o programa Melhor de Tudo. Atenção, fique de olho. Não é a proibição da utilização de um eletrônico, até porque faz parte também, seja do crescimento intelectual, porque a gente sabe que hoje a tecnologia ela tem proporcionado cada vez mais esse aprendizado de uma forma mais prática e mais rápida. Porém, se é feito de uma forma não correta, a gente pode dizer assim, isso pode trazer uma série de prejuízos a longo prazo para essa criança, para um adolescente. Então, o mais importante é que os pais estejam cada vez mais alertas com os filhos, né? Exatamente. A orientação que a gente dá, geralmente nos treinamentos parentais, na orientação que a gente dá para os pais e para os cuidadores, é que realmente, seja no mundo real ou seja no mundo virtual, eles estejam presentes, né? Realmente estejam gentis e firmes com os filhos. Gentis no sentido de serem amáveis, de demonstrar afeto, de estarem próximos, mas realmente firmes no sentido de estabelecer limites. Doutora, muito obrigado então pela participação no programa Melhor de Tudo, trazendo aí essas informações importantes, já que a gente vive hoje numa era digital, onde o acesso aos aparelhos eletrônicos estão cada vez mais fáceis, só que isso de uma forma demasiada pode gerar uma série de prejuízos. E para os pais e para as mães, todo cuidado é pouco, é preciso muita atenção e muita cautela para que haja esse controle. E o Melhor de Tudo vai agora para o intervalo comercial. No próximo bloco nós vamos fazer um passeio pelo Museu do Cristo Rei, localizado na zona sul de Teresina e que reúne cerca de 14 mil peças catalogadas. Não saia daí que o Melhor de Tudo volta já.